Pois bem, então aquela Igreja Católica que reinou soberana durante toda a Idade Média começou a receber uma série de críticas, né? De contestações, de levantes contrários, de críticas a seu modo de proceder, enfim, a estrutura mesmo da igreja, das verdades que eram professadas pelo clero, da atitude do clero que não era condizente com o que eles pregavam, com falhas no sistema, enfim. Todo aquele conjunto de coisas que a gente conversou nas últimas aulas dessa reforma protestante, iniciada então, ou quer dizer, que ganhou vulta, e ganhou volume, ganhou espaço, ganhou importância, relevância e peso no início do século XVI. Primeiro com Martinho Lutero, que se oficializou, né, em 1517, quando ele pregou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. Aí depois, na década de 1530, com o João Calvino, na França. Na realidade, na França não, né? Ele era francês, mas começou a ser perseguido pela igreja justamente por causa dele comprar esses ideais do Lutero e começar a professar isso também. Então ele passou a ser perseguido pela igreja na França e fugiu para Genebra, que é mais ou menos perto ali. E dali então que saiu a sua doutrina calvinista, né? Que foi muito bem aceita, de braços abertos, pela burguesia nascente e crescente naquele lugar, né? Vale lembrar que a França está ali perto da Itália, do norte da Itália, que foi aquele centro de disseminação do Renascimento. Lembrem-se desse contexto histórico mais amplo, mais geral, tá? Todas essas coisas estão acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo. Nessa saída da Idade Média, entrando na Idade Moderna, com a unificação dos reinos, certo? Desses reinos soberanos, das monarquias absolutistas, do renascimento comercial e urbano, das grandes navegações, essa retomada dos conceitos clássicos greco-romanos da antiguidade, de valorização do ser humano. Então, em meio a tudo isso, paralelo a tudo isso, estão acontecendo essas contestações da Igreja Católica. Muito bem, e a Igreja nisso tudo? Ela vai ficar só olhando, feito bobo, o pessoal tomando consciência e indo embora? E deixando de pagar impostos, e deixando de obedecer os padres, e deixando de santificar o próprio Papa? Não, houve uma reação, né? Tem gente que vai dizer que foi uma reação meio tardia, porque demorou alguns anos para a igreja se mobilizar e fazer alguma coisa em relação a isso. A primeira reação oficial da igreja foi punir os protestantes reformadores, perseguir quem estava professando esses preceitos protestantes, contrários à igreja, e punir os líderes e tal, mas não foi muito efetivo, porque essa doutrina protestante continuou crescendo, se espalhando e se disseminou pela Europa fora, de maneira tal que depois de 50 anos de iniciado esse processo, mais ou menos 40% da Europa era protestante. Numa Europa em que anteriormente 100% dela era católica, né? Não existia outra alternativa de igreja da cristandade, né? A gente já tinha o islamismo, os muçulmanos na sua expansão e veio como uma avalanche, né, a partir do século VII, com Maomé lá em Meca, no Oriente Médio. Então, ainda que haja esse islamismo crescente, na Europa Ocidental só tinha uma possibilidade de religião, que era a religião cristã da doutrina da Igreja de Roma, da Igreja Católica. E desde o início da Idade Média, com a cisão do Império Romano do Oriente e do Ocidente, a gente tinha também a Igreja Ortodoxa lá em Constantinopla. Mas, a rigor, na Europa Ocidental, era todo mundo da mesma igreja. E agora está tendo uma migração, né, de uma
de uma igreja para outra. Não é outra religião, tá? Eles ainda são cristãos, são todos creem na Bíblia e tudo mais, mas é uma outra igreja, tá? Dentro do cristianismo. E tem razões bastante fáceis de se entender por que esse protestantismo foi crescendo. Não só por causa da acusação moral, da perversão dos costumes, do alto clero e tal, da venda de indulgências e tudo mais, que foi, na realidade, o estopim, né, para o descontentamento do Lutero e de uma série de outros padres e bispos também. Mas a doutrina protestante, ela era muito propícia, ela era muito atraente para uma classe de nobres e burgueses que eram contra. Quer dizer, eles não eram declaradamente contra a igreja, mas a igreja exercia um poder soberano, absoluto, monopolizava o poder político de maneira tal que esses nobres e burgueses que queriam ter uma maior participação política ou mesmo econômica, eles viam a igreja como um obstáculo. Então todo mundo participava da igreja, ajudava, né? Tentava tirar um pedacinho para si, mas a igreja era uma imagem de poder incontestado que eles queriam botar abaixo. Se a igreja perder a importância que ela tem, então pode ser que esses caras ganhem importância política que ela ocupava antes, né? E isso fica ainda mais claro para a burguesia, porque a prática do enriquecimento através do comércio e das práticas burguesas, elas eram condenadas pela igreja. Então, poxa vida, os caras estão condenando o meu próprio modo de vida, né? O meu trabalho, a minha profissão, enfim, que se deu, né, por razões históricas, desde o fim da Idade Média, a organização de novas classes sociais dentro do terceiro estado, e aí vão sair dos feudos, formar os burgos, e tudo isso vai contribuir para a decadência e o fim do feudalismo, sabe? Tinha toda uma construção histórica por trás disso que estava sendo agora questionada, não estava sendo questionada, estava sendo condenada pela igreja. Então, se aparece uma doutrina religiosa que não só não mais condena a minha prática, como exalta ela, a minha atividade, o meu modo de trabalho, o enriquecimento já não é mais um pecado, mas é agora santificado. É bom que eu seja, não necessariamente rico, é bom que eu seja rico, né? Mas o que interessa é eu enriquecer, é eu aumentar as minhas riquezas. E isso não quer dizer viver no luxo e na opulência e na ostentação, tal qual se manifestavam os padres, os bispos e os papas mesmo. Não, na realidade a doutrina A doutrina que o Calvino professava, principalmente, era de enriquecer, sim, mas não esbanjar as riquezas. Viver uma vida austera, de retidão, de humildade. E esse dinheiro que era ganho com o trabalho, injetar no trabalho para ganhar mais dinheiro ainda. Então vai alimentando essa roda capitalista que vai girar e não vai mais parar de girar depois disso, né? Eu mencionei para vocês, vai ter uma importância muito grande no desenvolvimento do capitalismo depois disso. Bom, mas o objeto desse vídeo aqui agora, continuando na nossa sequência cronológica, depois da Reforma, houve naturalmente a Contra-Reforma. Foi a resposta da Igreja Católica a esses levantes contrários a ela, né? E eu falei para vocês, né? Primeiro a Igreja perseguiu e prendeu e julgou e matou muitos desses líderes protestantes, mas não estava sendo efetivo. O protestantismo continuava se espalhando, continuava crescendo, continuava adquirindo mais fiéis e adeptos. Então, teve um Papa, o Papa Paulo III, na época, ele chamou uma reunião na cidade de Trento, no norte da Itália, com vários bispos, vários presbíteros da igreja, em 1545, para ver o que eles iam fazer, né? Gente, a gente tem esse problema aí, e agora? O que a gente faz? Como a gente procede? Estão acusando a gente disso e daquilo,
E como que a gente vai fazer? Vai responder esses caras? Vai só sentar o pau em todo mundo e continuar assim mesmo? Porque na verdade eles já não conseguiriam mais conter esse levante só pela força. É claro que eles usaram da força, da violência, mas eles precisavam meio que de uma solução, né, diplomática, dar uma resposta para essas contestações. Então, o principal expediente da Contra-Reforma foi essa reunião, que foi chamada de Concílio de Trento. Essa reunião dos padres e bispos e presbíteros na cidade de Trento, no norte da Itália, Concílio de Trento, que foi convocado em 1545, mas ele não foi uma reunião, tipo assim, a galera foi lá, conversou, entramos num acordo e valeu, falou, vão embora e é isso. Eles se reuniram várias vezes, ao longo de vários anos, tipo assim, a reunião foi chamada e convocada, né, a galera foi pra lá. Aí ficaram um tempo e a assembleia foi dissolvida, foi dispersada, todo mundo foi embora. Aí chamava de novo, aí ia embora de novo, aí meio que havia um impedimento para a continuidade. Então, esse negócio se estendeu por 18 anos. E não foram 18 anos de reunião assim, ininterrupta, tá? Houveram interrupções e continuidades, enfim. Então, depois de 18 anos de deliberações, só em 1563, começou em 1545, terminou em 1563, houveram alguns consensos, né, entre esses participantes do Concílio de Trento, que, na verdade, não resolvia nada. Tipo assim, não entrava num acordo com os protestantes. Não houve acordo. Os resultados desse Concílio de Trento foi só para reafirmar as verdades e os dogmas da Igreja Católica. Então, todas aquelas coisas que os protestantes falaram, a gente não é bem assim, é diferente, a Igreja Católica foi lá e falou, não, é assim sim, e isso que vocês estão falando está errado. Então, dentre outras coisas, eles reafirmaram a exigência e a santidade dos 7 sacramentos, que o luteranismo e o calvinismo cortaram a maioria deles, ficaram só com 2, o batismo e a Eucaristia. Então, para a Igreja Católica, haviam 7 sacramentos incontestáveis: o batismo, a crisma, a Eucaristia, o matrimônio, a penitência, a ordem e a extrema-unção. Eles reafirmaram a crença na infalibilidade do Papa, que tinha sido tirada lá pelos protestantes, reafirmaram o monopólio do clero sobre a interpretação da Bíblia. Então aquele negócio que eles estavam falando de livre leitura e interpretação da Bíblia, também não. Só pela Igreja Católica, né? Só quem tem autoridade, só quem tem entendimento sobre esses assuntos, só quem tem santificação o bastante para exercer essa comunicação com o mundo espiritual, a interpretação da palavra de Deus, é o clero, são os componentes do clero. E aí a gente tem um outro problema, porque nessa época, antes da Reforma Protestante, não precisava de nenhum tipo de preparo para fazer parte do clero. Tinha muita gente que entrava no clero pela compra de cargos eclesiásticos, né, que eu mencionei na aula passada. Então, os nobres, senhores de terras, que tinham mais filhos, mandavam alguns para a igreja, para se estabelecer também nos altos patamares dessa sociedade. Então, muitos deles não tinham preparação, não tinham nem conhecimento para exercer um cargo religioso. Mas a igreja está aqui reafirmando o monopólio da interpretação do clero sobre a Bíblia. Então esqueçam aquele negócio de livre leitura e interpretação da Bíblia proposto pelos protestantes. Além do mais, foi reafirmada a obrigatoriedade do celibato clerical, ou seja, ainda é proibido para os padres e clérigos e presbíteros e mesmo para o Papa se casar, manter relações carnais com outras pessoas. E isso era, amplamente ignorado por todas as instâncias da igreja. Era público e notório, era muito sabido que muitos padres e papas mesmo mantinham
mulheres e relações com várias mulheres, na realidade, vários filhos bastardos. Isso era absolutamente proibido, mas era de conhecimento geral. E mesmo assim, esse Concílio de Trento falou, continua proibido, hein? Ainda é proibido, não está liberado não. Quer dizer que eles pararam de fazer? Não. Só quer dizer que continuam como antes. E, para além do mais, outro ponto que foi atacado pelos protestantes, né? Ou foi defendido pelos protestantes, na realidade, que a salvação se daria só pela fé. Agora, a Igreja Católica volta a dizer, a salvação é pela fé, mas é pelas obras também. A salvação é pela fé e pelas obras. Mas, pelo menos, né, disso tudo, a gota d'água, o que levou a tudo isso foi, principalmente, dentre outras tantas coisas, dentre todas essas coisas que eu acabei de falar, que a Igreja voltou a reafirmar todas elas, a venda de indulgências, né? A venda de indulgências, de simonia, das relíquias sagradas, de cargos eclesiásticos. Então, isso foi proibido. A venda de indulgências foi proibida. Aí, então, eles criaram também seminários e cursos para formar bispos e presbíteros que antes não precisava de coisa nenhuma para participar do clero. Agora eles vão ter alguma instrução. E duas instituições muito importantes foram oficializadas no Concílio de Trento. A Companhia de Jesus, que ela foi inaugurada alguns anos antes, na realidade, por um padre chamado Inácio de Loyola. Ele era um padre militar da Espanha e ele criou essa unidade, essa Companhia de Jesus em 1534, alguns anos antes disso, portanto, alguns anos antes do Concílio de Trento. E essa Companhia de Jesus era também chamada de... Os integrantes da Companhia de Jesus eram chamados de jesuítas. E a gente vai voltar a falar bastante deles, porque eles tinham uma missão... Caramba, as palavras estão me fugindo. Uma missão evangelizadora, por assim dizer, que vai aparecer muito fortemente na expansão marítima nas grandes navegações, que a gente vai conversar com maior profundidade nos próximos assuntos. Então, essa Companhia de Jesus seguia uma estrutura militar e os padres jesuítas eram considerados guerreiros de Cristo. Eles eram enviados em missões para catequizar os infiéis, espalhar a palavra, converter os hereges. Por isso, eles participavam de muitas dessas navegações de exploração e colonização. E aí, pela América, pela Ásia, pela África. E por que isso é tão importante? Eles precisam angariar mais fiéis para a igreja, porque muitos dos fiéis anteriores eles estão debandando para outras igrejas, né? Eles estão saindo da Igreja Católica e partindo para essa doutrina protestante. Só que a igreja precisa de fiéis, precisa de contribuidores, né? De colaboradores, enfim. Então, para expandir essa fé cristã, a doutrina cristã católica, os jesuítas eram enviados com essa missão, né, de catequizar os indígenas na América, enfim, os que seguiam outras religiões. E eles faziam isso pelo expediente militar, né, pela força, pela violência, Meu Deus do céu, cadê a palavra? Intimidação, não é bem intimidação a palavra que eu queria falar, mas serve. Mas também pelo ensino, literalmente, né? Eles precisavam ensinar a doutrina, eles precisavam catequizar essas pessoas. Então eles criaram escolas, os colégios jesuítas, que tem uma tradição muito forte aqui na América, no Brasil mesmo. Então essa ordem jesuíta, essa ordem dos jesuítas foi oficializada no Concílio de Trento. E também, eu falei que eram duas coisas muito importantes, foi também reativado o Tribunal do Santo Ofício. O que é esse Tribunal do Santo Ofício? É a Inquisição, que já tinha vigorado na Europa durante a Idade Média, que foi uma força, né, um braço da Igreja. Era o controle ideológico que a Igreja impunha aos fiéis, né? Quer dizer, se houvesse algum tipo de contestação à verdade única e absoluta professada pela Igreja,
Então ela ia atrás e ia educar esses dissidentes através da violência, da força. Não era, não, vem cá, meu filho, na verdade as coisas são assim, isso que você está falando vai contra os preceitos de Cristo, porque Ele nos ensinou o amor e a caridade, a humildade, não sei o quê, então, e tinha uma conversa, não, gente, não. Esses caras, esses dissidentes, eram... Eu não sei se dá para usar a palavra sequestrado, mas eles eram presos, né? Eles eram levados para porões muitas vezes e passavam por torturas e humilhações e todo tipo de degradação para ele tomar consciência do seu pecado e se redimir e pedir perdão e reconhecer os seus erros. Erros na visão de quem, né? No entendimento de quem? Dessa igreja que só só aceitava a verdade que ela mesma professava. Então qualquer coisa fora disso era pecado, era errado e automaticamente era crime. E se é crime, tem que ser punido. E era punido com os maiores rigores. E muitas vezes os desvios que eram perseguidos por essa Inquisição eram tolos, banais, sabe? Não eram nada. Então eles perseguiam todo indício de sublevação, seja ele real ou fictício, efetivo ou ilusório. Se eles achassem que era contrário, era melhor eles não acharem. Então, a função da Inquisição era caçar e punir esses desviantes da fé católica, castigar os pecadores, os tais condenados por heresia, judeus, protestantes, muçulmanos, ou mesmo cristãos pouco fervorosos que não levavam a vida ditada pela igreja. Funcionava por investigação do próprio tribunal, mas eles também recebiam denúncias anônimas. Tipo assim, você viu o seu vizinho cometendo uma heresia, você foi para a igreja no domingo e percebeu que seu vizinho não foi, ou que ele blasfemou no caminho de volta para casa, ou que, sei lá, ele está vivendo uma vida muito devassa, ele está enchendo a cara de noite e batendo na mulher, ou qualquer coisa que fosse contrária à doutrina, você podia denunciar as pessoas, seu vizinho, ou imagine o seguinte também, você não gosta do seu vizinho, ele pisou no rabo do seu cachorro e aí você pegou um ódio por ele, vocês estão sempre trocando ofensas, aí o seu vizinho tá de boa lá na dele, ele tá levando a vidinha cristã, ortodoxa que ele foi ensinado a seguir, mas você é um baita de um canalha e você quer ferrar o seu vizinho. Então você denuncia ele para a igreja e fala que, olha, ele estava fazendo rituais satânicos, ele estava adorando o inimigo, ele estava falando contra a igreja e a santidade de Deus. O que acontece com o seu vizinho? A igreja vai bater lá na porta dele e vai prendê-lo numa masmorra, num porão, vai acorrentá-lo, vai submetê-lo a uma série de torturas, de humilhações, de vexames, de uma série de agressões físicas e psicológicas. Se a pessoa não morresse pelas dores físicas, ela podia ficar louca da cabeça. E tudo isso para ele confessar esses pecados. Que na realidade foi você que inventou que ele estava fazendo tudo isso. Que na realidade ele nem sabe de nada disso. Mas estão torturando ele, ele está apanhando enquanto ele está negando. E tudo que ele precisava era confessar os seus erros e pedir perdão e se arrepender. Então, sabe, sob tortura, você fala qualquer coisa que o outro quer saber. Então ele confessava e tudo mais, e aí, para ter os seus pecados expiados, muitas vezes esses caras eram queimados, vivos. E era para servir de exemplo para o resto da população. Olha, gente, quem é contra a doutrina, quem é contra a igreja, é isso que acontece. Então, era como se fosse um grande festival, era um evento público.
Eles se reuniam em praças públicas bem grandes para caber bastante gente, para observar. Tinha até algumas tinham arquibancadas. E aí então montavam uma pira no meio da praça e a pessoa ficava amarrada, né, num poste ali e era queimado vivo para servir de exemplo para os hereges e contrários à igreja, que esse é o destino dos infiéis. Então, esse Tribunal do Santo Ofício, essa Inquisição que funcionou durante a Idade Média, mas caiu em desuso, voltou agora com o Renascimento por causa da Contra-Reforma, né? Que eles precisavam tomar alguma providência, né? Tomar atitudes mais enérgicas para combater o protestantismo, esses contrários à igreja, né? Esses infiéis. E esse Tribunal do Santo Ofício, então, foi reativado pelo Concílio de Trento, que terminou em 1563. Ao Tribunal do Santo Ofício cabia também a elaboração do Index, o Index Librorum Prohibitorum, ou Índice de Livros Proibidos. Era uma lista de livros que eram proibidos pela Igreja, né? E que os infiéis, aliás, que os fiéis deveriam se apartar, não poderiam ler, não poderiam ter, nem comprar, nem sabe? Inclusive, não só eles deveriam se afastar, como eles deveriam lutar contra. Se eles tivessem conhecimento, se eles vissem esses livros, eles deveriam queimar, expurgar, destruir e denunciar se eles soubessem de alguém que tinha, ou que tinha lido, ou que tinha ouvido falar, ou que tinha algum tipo de apreço por essas obras, porque elas eram... Cadê a palavra? Elas eram subversivas, né? Se tinha alguma coisa, qualquer coisa que falasse contra a igreja, ou contra a cristandade, ou contra os bispos, ou contra o poder do papado, enfim. Então, naturalmente, que todas as obras protestantes eram proibidas, né? Muitos pensadores, filósofos, cientistas também os livros deles foram parar na fogueira e alguns dos próprios foram parar na fogueira também. Mas a prensa de tipos móveis já está aí há um século, né? Então, da mesma forma como os folhetos do Lutero se espalharam e as doutrinas protestantes também, mesmo elaborando um índice de livros proibidos, a igreja não conseguiu mais conter esse avanço, tá? Mesmo sendo proibido, eles continuavam circulando em larga escala por aí. Então, esse foi o escopo, né, do Concílio de Trento, que se deu no âmbito da Contra-Reforma da Igreja Católica, que foi essa resposta à Reforma Protestante, que teve lugar entre 1545 e 1563, em resposta àquela reforma iniciada pelo Lutero em 1517, então anos 20 e 30, a resposta oficial veio só nos anos 60 desse mesmo século XVI. Enquanto isso, a turma está se matando na rua. Se matando na rua e nos âmbitos oficiais também, né? A igreja está fazendo uma caçada a esses caras. E o Lutero mesmo, ele foi excomungado da igreja, foi perseguido, foi jurado de morte, ele foi condenado à morte, mas ele foi protegido pelos nobres alemães. E o Calvino também tinha sido condenado à morte, ele fugiu da França para Genebra e foi acolhido pela elite burguesa. Então esses caras estão procurando os seus, né? Eles estão sendo protegidos, mas eles estão sendo caçados. E essa caçada se torna oficial com o Concílio de Trento. E a esse evento se seguirão vários conflitos religiosos que a gente vai ver em seguida nas próximas aulas, tá? Então tenham em mente essas coisas todas, esse desenrolar, esse desenvolvimento, as suas características e as suas consequências. Tudo isso está nesse mesmo âmbito maior que a gente vem estudando desde o início do ano. Eu vou parar por aqui porque o vídeo já está bastante grande, mas é aquela mesma coisa de sempre. Assistam o vídeo, leiam o texto da apostila, façam anotações e
Anotem as perguntas, as dúvidas que vocês tiverem. Se eu estou disponibilizando, toda sexta-feira a gente tem aula de Tira Dúvida, então qualquer coisa apareçam para a gente conversar, tá bom? É isso aí. Um abraço, até mais.